Os monarcas são as criaturas mais poderosas do universo de Solo Leveling, criados a partir da escuridão com o único objetivo de destruir a humanidade. E eles são os grandes vilões de Solo Leveling, e é por isso que nesse vídeo eu vou te mostrar como cada um dos monarcas morreu. Então, se você quer saber sobre tudo isso e muito mais, então fica aqui comigo, que é isso que eu vou te mostrar agora. Baran, o monarca das chamas brancas. No alvorecer dos tempos, quando a luz e a escuridão eram tudo o que existia, o Ser Absoluto dividiu a luz para criar os governantes e dividiu a escuridão para criar os monarcas. Como os monarcas nasceram para destruir o mundo e os governantes nasceram para protegê-lo, não demorou muito para que eles se envolvessem em uma guerra devastadora entre si. Muito tempo depois, o Ser Absoluto então acabou sendo deposto e assassinado pelos governantes, e então os governantes usaram ferramentas contendo fragmentos de seu poder para caçar os monarcas e foram capazes de capturar o monarca Legia vivo, mudando a maré da guerra a seu favor e dando para eles uma chance sólida para a vitória. Percebendo isso, o monarca das sombras Ashborn estendeu a mão para os monarcas restantes e ofereceu sua ajuda, e como eles não tinham outra escolha, os outros monarcas o aceitaram relutantemente como seu novo aliado. Porém, conforme a guerra progredia, Antares, o monarca mais forte, ficou com medo dos poderes do monarca das sombras Ashborn e ordenou que Baran e Rakan o eliminassem. Apesar de toda a ajuda que Ashborn ofereceu para os monarcas, Baran não teve problemas em se voltar contra seu antigo aliado e tentou realmente matá-lo. No entanto, apesar de seus melhores esforços, Ashborn derrotou brutalmente tanto ele quanto Rakan na luta que se seguiu, levando Rakan a fugir do campo de batalha e deixar Baran para trás, que estava ferido demais para se mover. Após a partida de Rakan, Ashborn confrontou Baran e exigiu com raiva saber por que ele o havia traído. Como ele não estava disposto a revelar que estava apenas seguindo ordens de Antares, Baran se recusou a falar e zombou do monarca das sombras, levando Ashborn a matá-lo, esmagando seu crânio com uma mão. Assim, Baran, o monarca das chamas brancas e o rei dos demônios, é o primeiro monarca a morrer. Mais tarde, Ashborn criou um clone de Baran que ele colocou no andar 100 do castelo demoníaco, para usar como treinamento para Sun Jinwoo, que estava no caminho para ser o novo monarca das sombras, e assim, seu clone mais uma vez é morto, desta vez nas mãos de Sun Jinwoo. Legia, o monarca do princípio. No princípio do mundo, após o Ser Absoluto ser morto pelos governantes, os governantes usaram ferramentas contendo fragmentos do Ser Absoluto para virar a guerra contra os monarcas, e Legia foi capturado pelos governantes e contido por correntes que absorviam sua mana. Muito tempo depois, como parte de seu plano final para reforçar o mundo humano com mana, para que ele não fosse destruído durante sua revanche com os monarcas, os governantes implantaram uma pedra de essência dentro da nuca de Legia, fazendo ele desenvolver uma sede de sangue por humanos. Então, vários meses após os eventos do ataque à ilha Jeju, os governantes deram a Legia uma saída, ao gerar um portal de Rank S em Tóquio com ele dentro, porém ainda acorrentado, onde ele foi finalmente confrontado por Sun Jinwoo. Animado com a perspectiva de finalmente obter sua liberdade, Legia prometeu lutar ao lado de Sun Jinwoo na guerra que se aproximava contra os monarcas, lutando do lado dos humanos, até mesmo ligando os dois em um feitiço que não permitia que nenhum deles mentisse para o outro. Ele também explicou que Sun Jinwoo não poderia transformá-lo em um soldado das sombras, já que ele era um organismo espiritual e não tinha um corpo orgânico, então não tinha utilidade matá-lo. Mas, infelizmente para Legia, Sun Jinwoo não era tão ingênuo quanto pensava e descobriu a Pedra da Essência na parte de trás do seu pescoço, descobrindo que ele não era capaz de lutar a favor dos humanos por causa dessa Pedra de Essência que o faz ter sede de sangue humano.
Com isso descoberto, Legia tentou matar Sun Jin-woo, mas ele facilmente se esquivou de todos os seus ataques e o decapitou com um único golpe, fazendo com que seu corpo se dissolvesse em fragmentos de luz e limpasse o portal com sucesso. Legia, o monarca do princípio e rei dos gigantes, foi morto. Keresha, a monarca das pragas, Silad, o monarca do gelo e Rakan, o monarca das bestas. Após os monarcas passarem para o mundo humano, eles começaram primeiro a eliminar aqueles humanos que são recipientes dos governantes, porque esses são os humanos mais fortes do planeta. Eles primeiro atacam Christopher Reed, tirando a vida do caçador de rank nacional. Por causa disso, os caçadores entram em choque, ainda mais quando Norma Selner, uma vidente famosa por suas previsões, tem uma visão de que além de Christopher, outros também irão morrer. Por causa disso, a guilda pede ajuda a Sun Jin-woo, o único caçador forte o suficiente que seria capaz de proteger os caçadores de rank nacional. Assim então, Sun Jin-woo coloca um de seus soldados das sombras na sombra de cada caçador, já que se algo acontecesse, a sombra o avisaria. Alguns dias então se passam, e ele recebe um aviso de uma de suas sombras. Go Gun-hee, o presidente da Associação de Caçadores Coreanos, havia sido atacado. Sun Jin-woo vai ajudar, mas chega tarde demais para salvar sua vida. Porém, ele encontra o monarca que o atacou. Esse era Silad, o monarca do gelo, que imediatamente percebendo que Sun Jin-woo tinha o poder do monarca das sombras, foge da batalha. O monarca do gelo Silad então se reúne com os outros monarcas com o objetivo de acabar com Sun Jin-woo. Ele fala que Sun Jin-woo ainda não se tornou o monarca das sombras completamente, mas mesmo assim apenas 2 monarcas aceitam se juntar a ele. Rakan, o monarca das bestas, e Keresha, a monarca das pragas. Assim, os 3 então vão enfrentar Sun Jin-woo. Após a batalha contra os monarcas começar, Sun Jin-woo começou um duelo contra os 3 monarcas ao mesmo tempo. Ele então libera suas sombras, mas o nível dos inimigos são altos demais, e 3 ao mesmo tempo estava sendo um desafio muito difícil. Enquanto o monarca das bestas atacava fisicamente, o monarca do gelo jogava suas magias e a monarca das pragas o atacava de longe. Mas vendo uma abertura, Sun Jin-woo consegue puxar a monarca das pragas com sua telecinese e então a parte em vários pedaços com a sua adaga, matando assim Keresha. Porém, ele ainda possuía 2 inimigos, e vendo sua companheira sendo morta, o monarca do gelo fica furioso e liberta todo o seu poder, assim como também o monarca das bestas. E então, em um ataque conjunto, o monarca das bestas perfura o peito de Sun Jin-woo, enquanto o monarca do gelo perfura seu coração e o congela completamente, fazendo o sistema anunciar que o seu HP chegou a 0. Nesse momento, Sun Jin-woo morreu. Mas, de repente, uma nova habilidade se ativa chamada Coração Negro, e Sun Jin-woo se encontra com o Monarca das Sombras Ashborn, aquele que deu o seu poder. O Monarca das Sombras então lhe dá 2 opções: ficar morto, morando em um mundo onde ele pode ser um deus e controlar completamente, ou voltar. Mas agora com o Coração das Sombras, voltar como verdadeiro Monarca das Sombras. Sun Jin-woo então aceita voltar, e com isso ele acorda novamente no mundo real, mas agora seu coração não é mais humano, ele se tornou o verdadeiro monarca das sombras com seu poder total. Percebendo isso, Rakan tenta fugir por um portal, mas rapidamente Sun Jin-woo o encontra do outro lado do mundo, e com apenas 4 golpes ele o mata facilmente, voltando para onde o monarca do gelo está com as presas do Rakan. Vendo isso, Silad, o monarca do gelo, tenta o atacar, mas antes mesmo que conseguisse, Sun Jin-woo rapidamente avança e com um único ataque ele também mata Silad, acabando assim com os 3 monarcas. Tarnak, o monarca do corpo de ferro, e Antares, o monarca da destruição.
Pouco depois de Sun Jin-woo matar os 3 monarcas que vieram atrás dele na Coreia, Antares soube que o Monarca das Sombras havia se voltado contra eles e aniquilado a maioria de suas forças. Destemido, Antares decidiu lidar com Sun Jin-woo sozinho e ordenou que seu exército de dragões se preparasse para a batalha. Alguns dias depois, então, Antares invadiu o mundo humano e Tarnak foi junto com ele. Enquanto foi enfrentar Sun Jin-woo, Tarnak confrontou Thomas Andre ao avistá-lo no campo de batalha. No entanto, em sua arrogância, Tarnak não percebeu que Thomas tinha vindo preparado e foi pego completamente de surpresa quando Belion e Beru emergiram de sua sombra. Percebendo que havia caído direto na armadilha de Thomas e de Sun Jin-woo, Tarnak tentou contatar Antares via telepatia, mas ficou chocado ao descobrir que Tusk, a sombra mago de Sun Jin-woo, havia cortado sua conexão. Enfurecido pelos truques de Sun Jin-woo, Tarnak ativou sua manifestação corporal espiritual e tentou matar Thomas, Belion e Beru sozinho. No entanto, seus esforços falharam, pois o trio foi capaz de dominá-lo facilmente e derrotá-lo na batalha que se seguiu, tirando assim a sua vida. Enquanto isso, Antares enfrentava Sun Jin-woo. Assim que Sun Jin-woo finalmente apareceu no campo de batalha, Antares saiu para confrontá-lo e ordenou que seu exército de 10 milhões o encurralasse, acreditando que nem mesmo o Monarca das Sombras conseguiria lidar com tantos inimigos de uma só vez. Isso levou Sun Jin-woo a usar sua nova técnica Medo do Dragão, dando um grande rugido que mobiliza todos os monstros que ouvem, imobilizando a enorme horda de dragões do Antares. E então, se aproveitando disso, Sun Jin-woo arrastou Antares com ele para uma ilha remota usando a troca de sombras. Os dois então começaram a lutar e apesar dos esforços de Sun Jin-woo, Antares facilmente rebateu seus ataques um após o outro. Embora os ataques do Sun Jin-woo simplesmente ricocheteassem em sua pele, Antares ainda estava impressionado com o seu senso de estratégia. Como resultado, ele interrompeu seus ataques e se ofereceu para poupar a humanidade da extinção, desde que Sun Jin-woo o ajudasse a derrotar os governantes. No entanto, Sun Jin-woo se recusou a aceitar a oferta e ainda zombou dele por fingir ser legal, fazendo com que a batalha recomeçasse. Conforme a luta continuava, Antares ficava cada vez mais irritado com a recusa de Sun Jin-woo, especialmente porque os seus ataques ainda não tinham efeito sobre ele, e eventualmente ele perdeu a paciência completamente, ameaçando despedaçá-lo e transformá-lo em comida de dragão se ele não cedesse. No entanto, em sua raiva e arrogância, Antares não percebeu que Sun Jin-woo não estava apenas atacando cegamente, e acidentalmente ele acabou abrindo sua guarda, permitindo com que Sun Jin-woo o cortasse quase completamente ao meio usando a adaga de seu pai. Surpreso que o Monarca das Sombras realmente conseguiu machucá-lo, Antares de repente notou os exércitos dos governantes no céu e finalmente entendeu que Sun Jin-woo estava mirando nisso desde o começo, já que sua batalha havia distorcido o espaço a tal ponto que permitiu que os governantes entrassem no mundo humano em suas formas verdadeiras. Agora completamente encurralado, Antares tentou atacar Sun Jin-woo uma última vez, mas foi parado pelos governantes, que o esfaquearam fatalmente com suas lanças. Percebendo que havia perdido e que os governantes estavam vitoriosos mais uma vez, Antares admitiu que nunca teve chance de vencer desde o começo, logo antes de sucumbir aos ferimentos e morrer, deixando seu corpo se despedaçar e flutuar no vento. E assim, o monarca mais forte de todos teve seu fim. E bom galera, foi assim que cada um dos monarcas morreu. E se você quiser ver as batalhas detalhadas do Sun Jin-woo contra cada um desses monarcas, eu já fiz um vídeo sobre cada uma delas e vou deixar a playlist passando aqui na tela, porque eu tenho certeza que você vai gostar. Mas então, muito obrigado por você ter assistido até aqui e até a próxima!